Dá pra falar um pouco de eleição agora, né, cara? A gente falou um pouco de geopolítica no começo, né? Do tabuleiro de xadrez, que tem China e Rússia de um lado, Ocidente do outro. Você acha que o Lula e o Bolsonaro, a China tem preferência por um dos dois, ou os Estados Unidos tem preferência por um dos dois? Como você acha que o mundo está lendo? O mercado tem preferência por algum dos dois? O mundo está lendo, exatamente. Cara, eu acho que essa coisa é parecido com o tabuleiro do xadrez, que eu falei que cada peça se mexe por sua própria e livre escolha. Então, o que quer dizer isso? Você fala, os Estados Unidos têm preferência por um dos dois? Quem nos Estados Unidos? Que lado dos Estados Unidos? A China, idem. Porque você fala, não, mas na China é o cara que... boato de 2 anos. Era boato. No caso, o Biden. Cara, o Biden, obviamente, não tem uma boa relação com o Bolsonaro, o que me faz acreditar que ele tem uma preferência, sim, pelo Lula. Que provavelmente a relação com os Estados Unidos hoje vai ser melhor se o Lula ganhar do que com o Bolsonaro. Com um detalhe. O Biden está lá agora, vai passar por uma eleição de meio de coisa que ele vai tomar uma surra, o que tudo indica que, cara, a chance do Biden de se reeleger, então, para os próximos 2 anos, provavelmente é melhor. Quem vem depois, quem sabe? Mas não tem pinta que vai ser o democrata, dado a situação que está nos Estados Unidos. Então isso pode mudar. Na China é igualzinho. Quer dizer, o boato de 2 dias atrás é que, cara, que o Xi Jinping tinha caído, que já tinha tido um golpe militar. Boato. Mas a questão é, o boato foi trending topic do Twitter. Então, o fato disso aqui ter ficado, cara, não aparecia, principalmente não aparecer nenhum tipo de negação do Partido Comunista Chinês, você fala, cara, tem algo esquisito. Então, o que eu quero dizer, quem é o líder? Como é que vai ficar? Agora, em geral, o que eu te diria o Lula tende, na maior parte dos casos, a ser melhor visto lá fora do que o Bolsonaro. Bom, não precisa muito, cara. Apareceu coisa do Bolsonaro na ONU agora, semana passada. Tem uma visão externa em relação ao Bolsonaro extremamente negativa em geral. E isso estou falando dos Estados Unidos. Na Europa é pior ainda. Inclusive, cara, se eu puder aqui, Igão... Eu sou viciado em podcast, né? Uhum. Se eu puder falar aqui a respeito desses bastidores e chega a ser humor, tem um podcast chamado Medo e Delírio em Brasília, que é muito louco, mano. Assim, tipo, é bem legal mesmo, assim. Fala sobre o quê? Hã? Fala sobre o quê? Fala sobre os bastidores da política, e aí, tipo, criticam governos, acho que foi criado no governo Bolsonaro, mas os caras, eles investigam a organização, por exemplo... Bolsonaro vai cobrir o evento lá do funeral da rainha. Cara, como é que organizou a comitiva? Como que foi toda a parte de ida da comitiva até o funeral? Uhum. Qual foram as entrevistas que ele deu? Então é bem legal porque mistura política e humor, cara. É muito legal. Agora, continuando na tua resposta, quem prefere o quê? Mercado eu acho que é para mim a parte mais interessante do que está acontecendo agora. Porque a gente está tendo provavelmente a eleição mais polarizada que eu me lembro desde a redemocratização do Brasil. Acho que é mais polarizada do que foi Collor e Lula lá atrás. E, cara, o mercado parece não estar dando bola. Não está dando bola quer dizer o seguinte, era para o mercado ter ficado muito mais estressado com essa eleição do que ele ficou ao longo desse período. O que me leva a crer que ele está meio tranquilo nos 2 casos. E eu acho que ele está meio tranquilo nos 2 casos, porque ele acha, no caso do Bolsonaro, acho que a hipótese básica não muda, vai ser o Paulo Guedes. E, diga-se de passagem, vai ser a melhor parte do Paulo Guedes. Porque, como eu falei, tem 3 anos do Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, que está fortalecendo o Brasil com políticas que são sustentáveis a longo prazo. E tem 1 ano que é o Paulo Guedes em campanha eleitoral. Que, de novo, se fosse outro cara, estaria fazendo a mesma coisa no lugar dele. Mas o fato é que a qualidade da política econômica do Paulo Guedes nos primeiros 3 anos foi muito melhor que nos últimos 12 meses. E passada a eleição vai melhorar de novo. Porque aí ele está preocupado em colocar a economia em ordem. E do outro lado, do lado do Lula, as sinalizações mais recentes, os boatos mais recentes, é que os caras que eles vão colocar são caras que, do ponto de vista econômico, de novo, eu estou falando só aqui de economia, tá? Porque é a visão de mercado, que vão estar ok, que está tudo bem. Que, diga-se de passagem, foi o que aconteceu da última vez que ele entrou no governo. Quer dizer, se a gente parar para pensar, ter colocado o Meirelles naquela hora como presidente do Banco Central seria o equivalente a ele chamar o Paulo Guedes agora para ser ministro. Porque ele pegou o maior inimigo que ele tinha, que era o PSDB, o cara recém-eleito era banqueiro internacional, quer dizer, não tinha nada mais anti-PT que aquilo. Então, acho
que o que tranquiliza o mercado, acho que o que o mercado está apostando é que vai acontecer alguma coisa parecida de novo. E se for, do ponto de vista econômico, porque acho que tem um monte de problemas, o que isso significaria, por exemplo, do ponto de vista de atraso em combate à corrupção, tudo é um negócio horroroso. Mas do ponto de vista econômico aqui, de política econômica, provavelmente vai funcionar. Do ponto de vista de política externa, como eu disse, provavelmente vão ler com tranquilidade. Enfim. Entendi.